Bom sábado a todos. Queria desejar um feliz sábado àqueles que estão nos assistindo lá em casa e queria desejar também um feliz sábado e agradecer aqui ao nosso irmão Luiz Carneiro por ter aceito aqui passar a lição aqui juntos. Bom sábado. Bom sábado a todos. Este é o momento em que vamos, portanto, rever, partilhar e aprender mais da vontade de Deus para nós, através do estudo da sua palavra. É verdade. E essa semana nós temos aqui uma lição muito importante que vem falar aqui sobre o papel da Bíblia. E eu queria começar aqui lendo o verso áureo, porque ele tem aqui para mim uma palavra-chave. Vamos aqui à Bíblia então, em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Há uma palavra aqui chave para mim, que é viva. Hoje, infelizmente, a Bíblia tem caído em desuso em muitos países e, graças a Deus, não é o caso aqui em Portugal, mas o verso diz, ela é viva, ela continua e ela tem aqui um papel muito importante na vida de nós cristãos, que é a alimentação espiritual para nós, individualmente. Se nós pensarmos, alguém poderá perguntar como é que uma palavra escrita há 2 anos, há 2000 anos ou há 3500 anos, como é que é uma palavra viva? É uma palavra viva por uma razão simples, porque ela é a palavra de Deus e o nosso Deus é um Deus vivo. A palavra dele foi dada numa altura, mas ela continua atuante hoje. E se nós olharmos bem, o que é que nós vemos Jesus dizer há 2000 anos atrás? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se ele é vida e se ele está presente connosco, como nós acreditamos, então a palavra que vem dele continua viva e atuante. Por isso é que o verso diz que é como uma espada penetrante de 2 gumes que pode dividir, pode ir ao mais fundo de nós e dirigir-nos na separação daquilo, para nos separarmos daquilo que nos separa de Deus. Pode ir a separar a alma do espírito e as juntas das medulas. Portanto, é uma coisa profunda em nós. Só é profunda porque é uma palavra que age como reflexo do poder e da presença de Deus. É verdade. E o Luís falou uma coisa aí e é bem interessante. Ela entra dentro de nós, a palavra de Deus. E no decorrer desses anos todos nós temos aqui vindo e escutamos muitas histórias de muitas pessoas que tinham Bíblias perseguidas, tentaram acabar ali com a Bíblia, e que o interessante com a Bíblia e com a palavra de Deus, que no Novo Testamento ainda não existia ali a Bíblia compacta como é hoje, mas havia as Sagradas Escrituras que eles diziam, né? E o interessante, se nós pensarmos, ela já foi tão perseguida, mas Deus é tão bom que Ele não consegue que a palavra dele morra, não é sobre terra. Por isso mesmo, porque ela é uma palavra viva. Ela suporta tudo, mas reaparece sempre. Resiste, persiste, tem uma sobrevida que nós podemos dizer que é extraordinária. É extraordinária porque ela é a palavra de Deus. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que esta palavra, nós pensamos, às vezes as pessoas põem em dúvida a palavra de Deus e se ela hoje é, ou ainda é, aquilo que era quando foi escrita. Porque passou tanto tempo, alguém pode ter introduzido a mensagem de outra maneira, pode ter alterado. Não. Porquê? Porque de todos os livros antigos que nos chegaram, escritos gregos, escritos romanos, a Bíblia é arqueologicamente
o livro mais confirmado. De algumas obras clássicas gregas, temos de 500, 1000, 1500 anos depois, temos um exemplar. Da Bíblia, de toda a Bíblia, temos muito, de todo o Novo Testamento, com 200 anos, temos os aspectos mais antigos, Sim. com 200 anos de intervalo. 200 anos de intervalo, que são descobertos agora e que batem certinho com o que nós temos. Portanto, a Bíblia é o livro antigo que está mais bem documentado e que nos diz, que é uma mensagem que temos para nós, Deus está-nos a dizer, vês isto, eu quero com isto confirmar que a minha palavra continua viva, atuante e atual. E atual. Porque o que nós estamos a enfrentar na nossa sociedade hoje já estava lá tudo descrito. Portanto, hoje em dia nós não vamos conseguir encontrar na Bíblia nada de novo. Aquilo que está na Bíblia, desde que ela foi escrita, é atual. Não há como alterar. Qual é o papel da Bíblia? O papel da Bíblia é ser aquilo que Jesus reclama que ela é. Ela é a palavra de Deus, ou como Paulo diz, é a palavra de Deus, viva e eficaz para os seus filhos. Esse é o papel, da Bíblia. Como é que ele é efetivo para nós? É o que nós vamos tentar explicar e estudar esta semana. É verdade. Eu só queria fazer aqui um parênteses e para mostrar àqueles que também estão lá em casa como a Bíblia é tão eficaz. Ela foi impressa, isso é só uma curiosidade, ela foi impressa em 1455, foi a primeira impressão dela na Alemanha, que até chamavam que era a Bíblia de Gutenberg. E ela até hoje, como na altura era muito caro, ela só foi feita, penso que foi por volta de 180 exemplares. E ela ainda existe um exemplar até perto de nós, no Museu de Londres. No museu não, está na Biblioteca de Londres. E quando foi achado os manuscritos do Mar Morto, ou seja, que era o Velho Testamento, não é? Se nós formos pegar, claro que os manuscritos do Mar Morto são muito mais antigos do que a Bíblia de Gutenberg. Se nós formos pegar e ver ali as diferenças, são coisas tão mínimas, que não tem relevância. São coisas que, vamos, por exemplo, no manuscrito pode estar escrito santo, 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 na Bíblia de Gutenberg só 2 vezes santo, mas não muda a essência do texto nem da Bíblia. Ou seja, só para dizer como é que pode palavras que já têm tantos anos terem sempre a mesma essência, ou seja, era o que o Luís estava a dizer, ela nunca foi alterada, nunca, ela é 100% confiável. E tem outra coisa, que é os homens que se preocuparam em traduzir a Bíblia para nós hoje, e eu estou a pensar, por exemplo, da Bíblia em português, Sim. com João Ferreira de Almeida no século XVII, essa tradução, hoje em dia, pode ser atualizada, revista, na questão das palavras, porque há palavras que já não se usam, mas no essencial, ninguém consegue alterar o texto. Não. Outro caso muito simples, porque nós dizemos, porque a Bíblia Ferreira de Almeida é a Bíblia protestante. Então vamos para a Bíblia Católica, a edição Matos Soares. Se vocês comprarem uma Bíblia com outra, uma tradução e a outra, vocês vão ver que as palavras podem não ser exatamente as mesmas, mas o que está dito numa e noutra, os textos são claríssimos e dizem exatamente o mesmo. O que quer dizer que até na tradução da palavra viva, Deus atuou através de todos esses homens para nos trazer a sua palavra para o tempo presente, na nossa língua, não em hebraico ou em grego, mas na nossa língua. Mas aqueles homens consagrados que fizeram a tradução da Bíblia também tiveram
com certeza a influência do Espírito Santo para traduzir, para pôr em palavras atuais o que Deus tinha dito lá atrás, sem que a sua mensagem seja alterada, transformada ou que entre com erros. Por Exatamente. isso, Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, a Bíblia diz que Lúcifer era formoso. Uma outra Bíblia pode estar Lúcifer era bonito. Ele não perde a essência. A essência ali está exata. Há uma palavra diferente que, no caso, é sinônimo, não é? eu queria, avançando um pouco, Sim. passamos para um aspecto que nos diz que a Bíblia é a arma mais poderosa. E quem é uma das pessoas que se percebe melhor o poder desta arma? É Satanás. Sim. Porquê é que Satanás percebe tão bem o poder? Porque ele estava lá no céu, era um ser perfeito, estava na presença de Deus e ele via o que a palavra de Deus podia fazer. Então, qual é um dos problemas que nós temos? Hoje, muita gente tem uma Bíblia, às vezes até tem mais do que uma Bíblia, mas a Bíbliazinha está lá na biblioteca, ou como elemento decorativo na mesa de dormir, mas não é lida. Não é lida, não tem poder. A presença dela não adianta nada. Ela tem que ser lida e, acima de tudo, não tem que ser lida, tem que ser estudada. E porquê que nós tão facilmente deixamos de ler a Bíblia? Eu vou citar só um textozinho assim. Sim. Diz assim: Satanás emprega todos os artifícios possíveis para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, uma vez que os seus claros ensinos põem a descoberto os seus enganos, os enganos de Satanás. Ele sabe que as palavras de Deus são poderosas e que elas não só trouxeram este mundo à existência, vemos isso em Salmos 33:6, mas também podem ressuscitar os mortos e podem dar-nos forças para vencer. Se o estudo da palavra, se o partilhar, se o estar na presença da palavra nos pode restaurar, nos pode dar força, nos pode dar capacidade de vitória, uma das coisas que Satanás primeiro vai tentar fazer é impedir-nos de ter acesso. Essa é uma das razões porque a Bíblia ao longo dos séculos foi tão perseguida. Foi muito perseguida porque Satanás queria destruir, mas como é uma palavra viva e tem a presença de Deus, nunca Satanás conseguiu levar avante e ela está preservada até hoje. O que é que acontece hoje? Durante muito tempo as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Na Idade Média quase ninguém tinha. Sim. Durante muito tempo as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E muita gente procurava ver o que é que estava na Bíblia porque não tinham acesso a ela. Quando hoje qualquer um de nós facilmente tem acesso à Bíblia, Satanás não vai preocupar-se em destruir uma Bíblia quando temos tantas disponíveis. Então ele vai tentar carregar-nos de problemas, de atividades, de desejos, etc., que nos vão bloquear o tempo necessário para estudar, para estar com Deus e para estudar a sua palavra. Esse é o grande problema, porque ele sabe que todo aquele que passa tempo a estudar a Bíblia começa a ter armas para combater a sua influência. Porquê? Quando eu estudo a palavra, Deus está presente. E quando Deus está presente, quando o seu Espírito me começa a envolver, eu começo a aprender coisas e eu começo a ter armas e argumentos para me defender dos ataques de Satanás. É verdade. E isso é uma coisa que a Satanás com certeza que não vai agradar. Mas... Olha, e infelizmente vivemos aqui numa época que só não lê a Bíblia quem não quiser. Ou não a escuta, porque hoje em dia nós temos a Bíblia também no nosso telemóvel, podemos ouvi-la também. Mas eu deixo sempre aqui uma indicação. Nós devemos ter sempre a Bíblia física, sempre. Eu ainda tenho a minha Bíblia, a minha primeira Bíblia de 40 anos atrás. Eu gosto
de guardá-la, porque gosto de comparar os textos e ver. Nós devemos ter sempre ela física em casa, além de termos no telemóvel hoje em dia. E Paulo nos deixa aqui duas respostas por que as escrituras são sagradas. Paulo tinha uma enorme consideração. Eu penso pegar no ponto que eu queria, ou no texto que eu queria tratar a seguir. Porque ele tinha consideração, por quê? Porque ela foi praticamente respirada por Deus. Ela foi inspirada, ela inspirou os homens, e ela foi ali também praticamente respirada por Deus, que é o nosso Criador. E ele também tem aqui, as palavras de Deus têm um papel também transformador na nossa vida. Ou seja, foi o que aconteceu com Paulo. As palavras de Deus o transformou, não é? A autoridade e a função da Bíblia estão claramente declaradas nas páginas da própria Bíblia, e podemos ler o texto, que eu penso que é o que tu estás a referir, que é 2 Timóteo 3, Exato. 15 a 17. E nós vamos ver algumas particularidades do porquê a Bíblia, o texto bíblico, Sim. ser a palavra de Deus, e porque ela é tão interessante e é tão importante. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Portanto, aquele que quer ser salvo tem que ser instruído, tem que ler a palavra. Mas ele continua, diz que toda a Escritura, e esta é a primeira particularidade, é toda a Escritura, o Antigo Testamento. E quando Paulo escreveu isto, ele não estava a considerar o Novo Testamento. Exato. Porque no seu tempo, toda a Escritura era só o Antigo Testamento. Sim. Ele diz que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Então, nós temos aqui, primeiro, 2 aspectos importantes, que é, qual é a qualidade, que qualidade é que nós temos na Bíblia? Ela é, como nós já vimos na coisa, é viva. Qual é a sua função? É uma função, primeiramente, didática, corretora e desenvolvedora da justiça. Sim. Nós temos todos estes aspectos que Paulo fala. E Paulo fala a um homem que ele considera que é um discípulo, portanto, alguém inteirado. Ele diz: tu desde a meninice sabes as sagradas letras. E elas têm poder para te fazer sábio para a vida eterna. A minha pergunta é: quantas vezes nós desleixamos e nos esquecemos de aplicar o nosso estudo desta maneira? Nem sempre. E eu falo por mim. Sim, eu também por mim, sim. Muitas vezes, quando eu dou por ela, eu disse: ei, Senhor, o tempo que passou e que eu não tive contigo. Não tive contigo como? Não tive contigo porque não me dispus não arranjei tempo, não me dispus a estudar a palavra. Deus vai-me castigar. Deus vai-me olhar para mim e dizer: meu filho, tu continuas a precisar de mim. Não sou eu que preciso de ti, és tu que precisas de mim. És tu que precisas de mim. E no momento em que nós entendermos esta dinâmica de Deus para connosco, então nós estaremos disponíveis para estarmos com Ele. E eu faria uma pergunta, que é: quando eu quero relacionar-me com Deus, eu pergunto: é possível eu relacionar-me com Deus sem oração e sem estudo da Bíblia? Não. A Bíblia é o nosso alimento diário. Ele é um alimento mesmo, literalmente. Algumas pessoas dizem que a oração é o respirar da alma. Mas eu queria pôr aqui uma outra
pôr esta dicotomia de outra forma. O que é a minha oração? Ou o que é que pode ser a minha oração? E se vocês olharem nos Salmos, muitos salmos são isto. Senhor, porquê? A oração é o momento em que eu faço as perguntas a Deus das minhas dificuldades. Onde é que eu vou encontrar a resposta de Deus? Estudando a Bíblia. Portanto, se a palavra é o pão que eu preciso que me alimente, e a oração é a respiração da alma que eu preciso também para sobreviver, no outro aspecto, a oração é o momento em que eu questiono Deus. A leitura da Bíblia é a oportunidade que Deus tem de me responder. E eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência, eu já tive diversas vezes, de conhecer um texto, ler novamente o texto, e noutra altura que eu vou ler o texto dá-me uma resposta que eu às vezes nem sequer estava. E o mesmo texto já deu respostas diferentes em situações diferentes. Porquê? Porque a palavra é viva. A palavra, Deus vai fazer com que os meus olhos, a minha mente, entendam aspectos daquelas palavras que eu posso aplicar à minha vida, à minha necessidade, em circunstâncias diversas. Eu já conheci uma pessoa que um dia, já com muita idade, é considerada uma pessoa com um grande conhecimento da Bíblia, e ele entrou todo contente. Então, pastor, o que é que se passa? É que eu esta manhã descobri no versículo tal uma nova mensagem. E Deus quer fazer isso comigo e com cada um de nós. Se nós estudarmos a palavra e nós pusermos oração e coração nessa investigação, nesse estudo, Deus vai começar a abrir portas, vai começar a abrir tesouros. Eu penso que esse aspecto é muito importante e muito relevante na nossa vida hoje em dia. Sim, e o Luís falou uma coisa muito importante, que é colocarmos ali o nosso coração. Porque, como disse, Satanás também conhece a Bíblia. Mas ele não colocou o coração dele na Bíblia. Ele foi soberbo, ele olhou para si e se perdeu ali nos sentimentos dele. Nós temos que ver a Bíblia com o nosso coração aberto. Eu queria ler aqui um textozinho. As pessoas podem abordar as Escrituras com um espírito arrogante e crítico e pensar que já ouviram tudo antes e que não há nada de novo. É quando nos sentimos importantes, confiantes, autossuficientes, e é quando pensamos não necessitar de coisa alguma que negligenciamos a nossa relação com Deus e confiamos no nosso conhecimento limitado e no nosso raciocínio faltoso. Como é que eu combato isto? Eu tenho que me aproximar da Bíblia com oração, com meditação e com humildade. Com humildade, sim. Esperando, sabendo que se eu humildemente ler, Deus vai trazer, através do trabalho do seu Espírito, vai-me trazer as respostas que naquela altura eu estou a precisar. Tu tens uma experiência com a Bíblia, certo? Sim. Eu tenho uma experiência com a Bíblia. A tua experiência é igual à minha? Não. Porque eu sou uma pessoa e tu és outra. Mas a palavra de Deus é viva ao ponto de fazer com que ela responda para ti às tuas necessidades e responda a mim às minhas necessidades. É por isso que a palavra de Deus é viva. Porque ela é uma palavra atuante. Não é uma coisa que se escreveu e que eu posso decorar, mas que não interfere. Não, a palavra a Bíblia, a palavra de Deus, quando é estudada e aplicada, ela interfere na minha vida, ela altera a minha vida, ela completa a minha vida, ela complementa, ela corrige. Nós vimos isso no texto de Timóteo. Ela é feita para instruir, para corrigir, para nos levar a refletir, para nos transformar. Esse é o objetivo. Porque nós, através do pecado, estamos numa condição. Deus deu-nos a sua palavra, porque é um meio que Ele usa para nos
levar à transformação. Eu consigo a transformação só pelo estudo da Bíblia? Não. A minha transformação vem também pela ação do Espírito Santo. Mas como é que eu conheço e como é que eu posso ter acesso, ou como é que o Espírito Santo pode ter acesso a mim? Através da palavra. Cristo e o Espírito Santo estão na palavra, por isso a palavra é viva. E este testamento que está aqui foi aquilo que Deus nos deixou para nós sabermos como nos podemos aproximar dele. Vai resolver tudo? Não, mas ele vai-me dar as instruções para eu viver diretamente em paz e em conformidade com a vontade de Deus. Sim. O Espírito Santo vai fazer a sua parte, mas a Bíblia é o ponto a partir do qual eu tomo conhecimento de, primeiro, Deus morreu para me salvar. Onde é que eu vejo isso? Na Bíblia. Cristo é a representação autêntica do Pai. Quando eu olho Cristo, vejo o Pai, vejo Deus. Onde é que isso é isto? Na Bíblia. O Espírito Santo é o outro Consolador que Deus disse: quando eu for, vos deixarei outro Consolador. Porquê é que eu bato sempre nesta tecla? Porque outro Consolador é alguém com a mesma essência. Porque, reparem, eu costumo usar esta ilustração. Eu posso substituir um copo por outro copo, uma garrafa por outra garrafa, mas não posso substituir um copo por outra garrafa. Quando Jesus diz que ele vai, mas que terá um outro Consolador, se é outro, se não é um Consolador apenas, se é outro Consolador, é outro que tem as mesmas qualidades de Jesus. O Espírito Santo o que é? É a mesma forma de Jesus, faz tudo o que Jesus fez, apenas ele não está limitado pela limitação humana de Deus. Portanto, ele tem o Espírito Santo, está a atuar aqui agora. Se fosse Jesus, ele podia estar aqui. Podia estar no Porto. Não, porque ele é limitado. Sim. Mas o Espírito Santo está aqui connosco. Creio que sim. Mas pode estar em Pequim com alguém que precise. Está, sim, senhor. Porque ele não está fisicamente limitado. Exatamente. Como Cristo. Fora isso, o Espírito Santo é hoje aquilo que Cristo foi no seu tempo. Apenas não tem essa limitação de tempo e espaço. Sim. Luís, e eu, na minha vida pessoal, eu digo, para minha formação completa como pessoa, para eu ser completa, só através da Bíblia. Eu, para ser uma pessoa digna e com valores e com doutrinas corretas, só através da Bíblia. E Paulo ainda deixa, até para julgar, a Bíblia nos completa e nos ensina também a fazer. Claro que nós sabemos que o julgamento cabe a Deus, não é? Mas nós, como aqui pessoas entre nós, também conseguimos julgar através da Bíblia, ou seja, a Bíblia nos torna um ser humano completamente formado, completo. E tanto que ali quando foi os israelitas, só voltando aqui um pouco atrás, quando foi o povo de Israel, quando foi ali Moisés pediu o maná, não é? E ele deixou o exemplo ali ao povo que não só de pão viveria o homem. E Jesus também, quando teve no deserto também... Na tentação, exatamente. Ele também disse a Satanás, não só de pão vivereis, mas de toda a palavra, ou seja, o que nos completa é a palavra de Deus. O próprio Jesus o disse, ou seja, quem somos nós para discordar, não é? Nós não temos que discordar, porque Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde é que nós temos a verdade? Jesus está apresentado nas páginas da Bíblia. Jesus diz assim, a certa altura, em João 17, Jesus em oração diz: santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Só há uma verdade, né, Luís? Só há uma verdade.
Porque Jesus disse, Sim. eu não sou, Jesus não disse, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Sim. Jesus disse, eu sou o caminho, Sim. a verdade e a vida. Não há segundas versões. Sim. Por isso, nesse aspecto, eu gostaria de ler Provérbios. Sim. Diz, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nela. Nada acrescentes às suas palavras para que não te sejas reconhecido como mentiroso. E em Salmos diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificado 7 vezes, que era o máximo que era possível. A prata mais pura, a partir da 7ª vez não acrescentavas nem Sim. tiravas nada. Mas diz que outra coisa, que é as boas palavras, são como maçãs de ouro em salvas de prata. A palavra tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus no meu coração transforma. Por isso é que é importante eu estudar a Bíblia. O papel da Bíblia é levar-me e pôr-me na presença de Deus para entender a sua vontade. O estudo da palavra vai-me tornar santo. Eu acredito que não, porque esse é um trabalho do Espírito Santo. Sim. Mas o Espírito Santo só vai trabalhar em mim se eu estudar, aprender e estiver disposto. Se eu disser assim, olha, Senhor, eu li aqui que preciso de corrigir isto. O Espírito Santo tem a possibilidade então de me dar a vitória neste aspecto. Mas Deus não me vai corrigir de um defeito que eu não sinta, que eu não confesse, que eu não tenha descoberto. Onde é que eu descubro os meus defeitos? Confrontando-me com a palavra. A palavra é que me vai dar espaço para eu dizer, olha, Senhor, eu estou mal aqui, preciso da tua ajuda. De outra forma, se não for pela palavra, eu não sei. Não sei duas coisas. Não sei, sem a palavra, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Com a palavra eu sei. Sem a palavra eu não sei onde é que estão os meus problemas. A palavra diz-me onde é que estão os meus problemas. Portanto, quando eu sei qual é o plano de Deus para mim, porque leio a palavra, e quais são os meus problemas, porque leio a palavra, eu estou aberto, sinto a necessidade de ter a minha vida retificada. Nesse momento, um dos aspectos do projeto da Palavra de Deus para nós está cumprido. E então o Espírito Santo vem, habita, transforma e leva-nos a novas descobertas. A vida cristã, o conhecimento da Bíblia não é, olha, descobri isto e ficar ali. Não. Todos os dias, em todas as circunstâncias, nós encontramos novas coisas que nós estudamos e compreendemos da Bíblia. Exatamente, nós devemos estudar. Infelizmente, Luiz, hoje em dia as pessoas não estudam. Muitas pessoas só ouvem. Foi aquilo que eu disse é há verdade, bocado. só ouvem. Durante muito tempo, Satanás tentou, através de agentes humanos, eliminar a palavra de Deus. Como ele não conseguiu, como Deus sempre preservou a sua palavra, ele agora interfere na nossa vida, levando-nos a estar tão ocupados, a ter tantos outros interesses, que nos desvia de passarmos tempo com a Bíblia. Hoje em dia, nunca foi tão fácil ter acesso à Bíblia como nos dias de hoje, e provavelmente nunca como hoje as pessoas se interessaram tão pouco pela Bíblia. É verdade. Antigamente, quando ela era difícil, quando não havia acesso, muitas pessoas queriam conhecer a Bíblia. Eu vou dizer aqui uma coisa que achei interessantíssimo, porque nós olhamos para a Reforma, para Calvino, para Zwingli, para Lutero, que eles traduziram a Bíblia. A primeira Bíblia, a Bíblia mais antiga, traduzida em português, foi feita no Mosteiro de Alcobaça, a pedido de Dom
Diniz. E outra coisa, a Rainha Santa Isabel quis ter em português todos os textos que durante um ano eram usados na missa. O que vocês compreendam que ainda é um texto, ainda são bastantes textos. Não é a Bíblia completa, mas estas duas pessoas à frente de um país entenderam que era bom que as pessoas entendessem a palavra. E como é que eles entendiam a palavra? Se tivessem acesso a uma Bíblia na sua língua. E essa Bíblia esteve disponível. Até salvo ver Dom João II, começaram a coisa e esse acesso à Bíblia em português foi reservado, foi escondido, e nós só voltamos a ter uma Bíblia em português no século XVII por João Ferreira de Almeida. Sim. Mas se nós olharmos bem, sem o problema da reforma, houve um rei português que se preocupou em que o povo tivesse acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Eu, quando li isto a primeira vez, num livro que apresenta sobre as traduções, fiquei quase em choque, porque eu não conhecia. Mas depois já li outras fontes, outros artigos, em que lá está precisamente. Muito antes dela existir em outras línguas, houve o Novo Testamento foi todo traduzido, e uma boa parte do Antigo Testamento, cerca de metade, também foi traduzido, só que entretanto copistas, a tradução era lenta, a escritura era lenta, e por um rei posterior foi interdito, provavelmente por pressão clerical, e esse manuscrito durante muitos séculos perdeu-se. Pronto. Infelizmente, Luís, hoje em dia, como eu estava a dizer, muitas pessoas não leem a Bíblia. Por isso é que também nós temos várias ideias contrárias à Bíblia, que as pessoas dizem que é bíblico. Por isso é que nós temos também tantas religiões, e uma parte muito importante que eu queria deixar aqui é que, para além de ler a Bíblia, é muito importante nós pedirmos ao Espírito Santo que nos dê discernimento naquilo que nós lemos. E pedir que, quando nós leiamos, seja o correto. Porque às vezes não é fácil também interpretar vários textos. Mas aí vem aquela recomendação de Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é igualmente apta para instruir, toda a Escritura. Não umas partes que são mais, Exato. não umas partes que são menos. Eu não posso adotar umas partes e esquecer outras, porque Deus não é manipulável. Sim. Ele não se adapta à minha vontade. Eu tenho que pegar na totalidade da Bíblia e ver o que a totalidade da Bíblia me diz sobre a vontade de Deus. Sim, isso é muito importante. Portanto, aqui eu não posso dizer, isto serve-me, eu vou aceitar. Isto não serve. Nós temos que fazer uma coisa, estudar a Bíblia e aplicá-la à nossa vida. Agora, como é que eu aplico à minha vida? Eu posso ter uma de duas. Olha, Deus diz isto e isto está de acordo com aquilo que eu sinto. Então eu vou pôr isto. Eu vou aceitar isto. Mas Deus diz isto. Mas isto vai contra o que eu quero, o que eu gosto, o que eu sou. Então eu não posso aceitar isto. Não. Essa é uma maneira incorreta. Eu vejo na Bíblia e digo, olha, isto está de acordo com o que eu sinto. O que é que eu posso fazer? Agradecer a Deus, porque naquele aspecto eu já estou próximo dele. Agora, quando sou confrontado na Bíblia com isto, mas isto é tão diferente do que eu sou.
Então eu tenho que corrigir para me adaptar àquilo que está na Bíblia. Eu não tenho que adaptar a Bíblia a mim. Eu tenho que eu disse um bocadinho mal. Eu não tenho que me corrigir. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo que trabalhe em mim para que eu faça aquilo que a Bíblia me pede, aquilo que a Bíblia me indica que é correto. É simples. Nós temos que pensar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Ele morreu para que eu me possa salvar. Há amor maior? Não. Onde é que esse amor está demonstrado? Está explícito. Aqui. Então, se esse amor, que Deus me criou como uma pessoa especial, que Deus me salvou como uma pessoa especial, se eu souber que, se fosse eu o único pecador, Cristo tinha vindo e tinha morrido na mesma, como morreu, há uma coisa. Jesus morreu para salvar todos. Mas Jesus morreu para salvar todos individualmente, porque a resposta ao sacrifício de Cristo é uma resposta que eu dou. Portanto, na realidade, na cruz, Jesus não morreu por todos. Morreu por mim, por ti, porque é da tua resposta, é da minha resposta, que vamos ter ou não o proveito dessa morte. O sacrifício de Cristo abrange todos, mas o sacrifício de Cristo só vai ser efetivo para aqueles que deram uma resposta positiva. Para os outros, é verdade. Luís, eu queria só contar aqui uma experiência muito rápida, por nós às vezes lermos em pontos isolados. Eu conhecia um senhor que era português, e ele só se tornou adventista já numa idade assim mais avançada, e ele gostava muito de beber vinho fermentado, e a gente dizia assim, não, mas Deus não quer que a gente beba o vinho fermentado. Então ele pegava textos isolados da Bíblia, que Ló em beber doce, mas Deus via em Ló uma boa pessoa, mas ele em beber doce. E a gente explicava assim, então, mas não pode pegar ali os textos isolados. Se a gente for ver na Bíblia, o vinho fermentado, o fermento é o pecado. E ele não entendia, ou seja, era aquilo que a gente estava a falar há pouco. As pessoas pegam textos isolados para o seu próprio eu. E foi difícil, ele acabou falecendo e nunca aceitou que não deveríamos beber o vinho fermentado. Ou seja, nós às vezes queremos colocar o nosso eu à frente da Bíblia. E não pode ser. Nós temos que ler, como o Luís leu aqui, não podemos acrescentar palavras, ela é pura e nós temos que ler ela na totalidade. O Novo Testamento, o Velho Testamento, e já me aconteceu muitas vezes também, não sei se já aconteceu a Luís, eu tenho uma dúvida ali do Novo Testamento e do Velho Testamento, e no Novo Testamento parece que eu consigo compreender melhor as coisas. Umas coisas se complementam, a história se complementa. Por isso é que é muito importante e para quem... Por isso é que a Bíblia é um livro para ser estudado, a Bíblia não é um livro para ler como um romance. Exato. Eu gosto de ler os livros históricos sem me preocupar muito, porque eles são história. Sim. Os livros históricos da Bíblia. Quando estou a falar de livros de história, estamos a falar da Bíblia. E eu gosto de ler. Mas eu não posso ler com a mesma ligeireza quando entro nos livros proféticos. E quando eu entro nos livros proféticos e tenho que parar mais tempo, isso leva-me a uma reflexão. Espera lá, se calhar eu quando li as histórias, sim, se calhar é melhor voltar lá e ver o que é que as histórias nos dizem, além daquilo que corre. E quando eu olho para Abraão e Isaac no monte, sim, quando olho para o servo de Abraão que vai buscar a esposa para Isaac, e quando eu vejo a relação de Rebeca para Isaac e de Isaac para Rebeca, e eu leio aquilo assim,
ai, que romance bonito. Mas se eu olhar, voltar atrás e ver com atenção, eu vejo, espera lá, mas isto não é apenas um romance. Isto é uma representação do amor de Deus pela sua igreja. É um lembrete de que Jesus é o nosso substituto. Então eu começo a olhar para trás, volto aos livros de história para lê-los com mais atenção, porque eu percebo que as histórias não estão lá por serem histórias. Estão Não. lá porque elas têm uma informação, têm uma presença para me ensinar. Por isso é que nós estudamos a Bíblia, por isso é que o título diz qual é o papel da Bíblia. O papel da Bíblia é ensinar-me, é levar-me a estar mais próximo da vontade de Deus. Mais próxima da vontade de Deus e formar também o nosso caráter. A Bíblia também consegue mudar o nosso caráter. Mas repara, se eu não deixar que a Bíblia transforme o meu caráter, eu vou estar sempre afastado de Deus. Eu só me consigo aproximar. Quando eu digo aproximar de Deus, é porque o estudar da Bíblia, não é o ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, entendê-la, vai-me levar a sentir necessidade. Quando eu sinto necessidade de me aproximar, o Espírito Santo pode intervir e realmente levar-me a aproximar. E agora aí está um dilema. É que quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu vou sentir necessidade de me aproximar. É verdade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, maior é a necessidade que eu sinto dele. E isto é feito assim porque o Espírito Santo quer nos levar a ser pessoas íntegras. O objetivo de Deus, através da sua palavra, do trabalho do Espírito Santo, é que na minha vida cristã eu venha a ser um reflexo de toda a vida de Cristo. Que os outros, ao olharem para mim, digam, por isto e isto, por estas ações, ele é realmente um filho de Deus. Essa deveria ser, tem que ser, ou deveria ser, o nosso objetivo. Sim. E o Luís também deve conhecer pessoas como eu. Eu conheço muitas pessoas que não liam a Bíblia antigamente e que tinham um feitio complicado. E elas, depois de lerem a Bíblia toda, se moldaram totalmente diferentes. E já ouvi pessoas que eram muito explosivas e assim, e dizem assim, olha, depois que eu li a Bíblia e conheci a Jesus, eu não consigo mais ser assim. Eu tenho 2 fotografias do meu avô. Eu tenho uma fotografia mais ou menos deste tamanho, em que estava o meu avô e a minha avó, próximo da altura que ele... E eu olhei para aquela... Era a fotografia que eu conhecia, e eu via naquele rosto a serenidade, a calma, e eu gostava-me a perceber como é que aquela pessoa com aquela fisionomia era o pai agressivo que a minha mãe me contava. Mas esta era uma fotografia assim, em que eles estavam com um ao pé do outro, portanto, eram uma coisa que havia antigamente, que eram duas fotografias separadas que foram postas em conjunto. Sim. Até que um dia, uma fotografia pequenina, assim, eu vi de corpo inteiro o meu avô. E eu olhei e disse, com estas feições duras, este é o mesmo avô que eu tenho ali. O problema é que na segunda, a fotografia que eu conhecia do meu avô era próximo da sua morte, depois dele se ter convertido e de ter sido durante diversos anos ancião da igreja de Tomar. A outra era do homem duro que ele era antes de conhecer a verdade bíblica. Mas é muito interessante. A expressão e a fisionomia, Sim. na presença e no trabalho do Espírito Santo, modificou. Tu olhavas para um e era uma pessoa dura de semblante. A outra não, era um semblante amável. Ele não só se transformou interiormente, como exteriormente. O que nós somos interiormente reflete-se.
altera as fisionomias, porque às vezes não é a fisionomia em si, mas é a postura. É verdade. A questão de eu me encontrar com Deus e de eu me identificar e de deixar Deus trabalhar faz com que eu seja uma pessoa mais serena, mais Sim. calma, mais tranquila. Completamente, sim. E, portanto, quando eu, que era agressivo, sou tranquilo, a minha fisionomia vai refletir ambas as situações. Pronto, era aquilo que a gente estava a dizer. Nós, infelizmente, tínhamos aqui conversa aqui para a manhã toda de sábado, mas temos que terminar. Olha, desculpa lá, da minha parte, para terminar, eu queria ler aqui um textozinho Sim. do livro Educação, que diz assim: uma coisa é tratar a Bíblia como um livro de boa instrução moral que deve ser tido em conta na medida em que seja compatível com o espírito da época e com a nossa posição no mundo. Outra coisa é considerá-la como ela realmente é, a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, a palavra que é a nossa vida, a palavra que deve moldar as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Ter a palavra de Deus na conta de qualquer outra coisa inferior a isto é rejeitá-la. E esta rejeição por aqueles que professam crer nela é uma das principais causas do ceticismo e da infidelidade entre os jovens. É verdade. A Bíblia é maravilhosa e eu queria fazer um apelo às pessoas que estão lá em casa, não é, Luiz? É muito importante a leitura da Bíblia, muito importante. Leiam a Bíblia e queria deixar aqui só um último texto que está em Salmos 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Que a Bíblia, Luiz, seja uma luz no nosso caminho, no caminho de todos aqueles que acreditam em Cristo, e Ele possa ser a nossa luz, a nossa vida diária, o nosso alimento, como nós dissemos aqui no início da lição, e que possamos estar sempre alimentados com a palavra de Deus. Queria desejar um feliz sábado ao Luiz, um feliz sábado também àqueles que estão lá em casa, que possam continuar com a nossa programação. Adeus e até à próxima, e que ao estudarmos a palavra de Deus, cada um de nós reflita no que necessita de encontrar através dela para que Deus possa ser um em cada um de nós. Obrigado pela vossa atenção. Um bom sábado.